Boa noite, boa noite! Hoje a nossa quarta aula do curso gratuito online, o Nascer Materno da Gestação ao Puerpério. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal que está chegando. Hoje o Instagram tá bombando, milhões de lives acontecendo ao mesmo tempo. O pessoal já deve estar chegando. Sou Poliana Pérez, do antigo Colo Materno, por isso que aqui o meu nome é Poli Pérez CM, de Colo Materno. E eu fiz esse curso vai acabar sendo 6 dias, para você refletir muito sobre as questões do puerpério, como lidar com elas e ferramentas práticas para você ter um puerpério mais leve. Dá mais um minutinho para ver se o pessoal chega. 9 horas, hora da janta. Já deixa eu adiantar aqui para vocês. Oi, Jaque, tudo bom? No final de cada aula, eu sorteio um brinde, né? Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. Eu sorteio um brinde, que aí para concorrer, você no final da aula eu vou dar uma palavra-chave, aí você vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim com a palavra-chave, e aí no dia seguinte eu faço o sorteio com quem mandou a palavra-chave, tá? Hoje vai ser um PDF de um livro que fala um pouquinho sobre desmame, tá? A gente sonha em amamentar, mas depois que isso já flui, chega um momento que não está sendo tão legal para ambas as partes, né? Que é importante muito pensar na amamentação como uma dupla, e tem que estar legal para todo mundo, para os dois, mamãe e bebê. Às vezes a mãe está cansada, já quer parar de amamentar, né? Fazer um desmame suave é sempre mais gostoso, né? Boa noite, Jaque. Deixa eu assinar aqui que ainda dá tempo. E aí, Jaque, como foi pra você ontem a aula? Foi muito densa? Foi muito pesada? Conta aqui pra mim no chat. Eu nem mandei tarefa ontem porque muita coisa na cabeça, muito assunto, às vezes meio indigesto. Gente, não sei onde vocês estão, mas aqui está um calor. Tem uma luz aqui que esquenta tudo. Bom, o pessoal vai chegando aos poucos, já que já está aqui, então vamos conversar, né? Então, assim, desde o primeiro dia, eu quero construir com vocês um caminho, uma trajetória. É um pouco distante ainda da minha realidade, mas achei as dicas ótimas. É verdade, você tá bem no comecinho, mas estou derretendo aqui, exatamente. Apesar de você ainda ter um longo período para percorrer, já que as informações vão servir para você, né? E você vai ter todo esse 9 meses para refletir, para se preparar, para decidir o que você quer, o que você não quer, né? Conversar com o companheiro e deixar tudo mais leve, né? Que esse é sempre o meu objetivo aqui. Fazer a coisa ser gostosinha, não precisar sofrer tanto, né? A gente sobrevive sofrendo? Sobrevive, mas você quer sobreviver ou viver, né? Eu prefiro viver. Eu sobrevivi ao meu puerpério, mas eu gostaria que outras mulheres vivessem o puerpério, não sobreviverem. Tá bom?
Então, assim, vim construindo, né, a trajetória, a gente veio lá dos nossos ancestrais, olhamos para isso, olhamos o nosso corpo, como ele está gestando, né, todas as mudanças mentais e corporais. Falamos do corpo depois, melhora o planejamento a longo prazo, exatamente. Eu sou dessas, né? Quanto mais a gente se planejar, melhor. E aí a gente veio falar da questão do corpo e da mente no pós-parto, que foi a aula passada. E hoje eu fiz um panorama não é um panorama geral, de alguns lugares do mundo, de como as pessoas, como as culturas tratam a mulher no puerpério. E no final da aula eu vou fazer um exercício bem legal, voltando o olhar de novo para vocês que estão aí do outro lado, certo? Em alguns momentos eu vou ter que pegar as informações, porque são dados muito diferentes uns dos outros, aí eu preciso olhar aqui a colinha, tá bom? E assim, conversando há uns 8 meses que eu venho falando mais sobre isso, com alguns pais, até com meu próprio marido, da questão do puerpério. E, gente, ele até 6 meses não sabia o que era puerpério, né? Tendo sido pai há 2 anos e meio antes. Então, assim, a palavra puerpério em si é uma palavra que nem sempre tem uma aceitabilidade, né? As pessoas não sabem muito o que é, associa o puerpério àqueles 45 dias da quarentena, do resguardo da mulher, né? Que diz a lenda que só dura isso. E aí eu fui vendo o quanto isso era desconhecido, até inclusive para mulheres. Eu lembro da minha doula falando do puerpério, eu falava assim, nossa, mas que besteira, né? Eles dizem essa questão dos 45 dias, que seria o tempo necessário para o corpo da mulher voltar, os hormônios se estabilizarem, né? Mas esse tempo vai variar muito de acordo com a mulher, a forma como ela lida com todas aquelas questões que eu trouxe ontem, né? A questão emocionais, o baque hormonal que ela vai ter, como é que ela vai lidar com isso, os lutos, se teve rede de apoio, se ela sofreu alguma violência obstétrica na hora do parto, né? E vai somando, né? Se ela tiver algum tipo de exaustão do ponto de vista nutricional no pós-parto também, ela pode ficar demorar muito mais tempo, né? A ideia é que a gente vá aos pouquinhos elaborando isso, para que o puerpério dure um menor tempo, aqueles 2 primeiros meses mais punk, e as coisas depois fluam melhor. Mas tem alguns estudos que indicam que até uns 2 anos, realmente a mulher estaria muito mais envolvida com a criança, e aí seria um período mais delicado para ela lidar, né? E aí quando a gente pensa na sociedade, o que a gente tem? A gente tem a licença maternidade de 3 ou 4 meses para a mulher e 5 dias para os homens, né? Que beleza! Que lindo! Bem igual essa divisão, né? Eu acho que tem algumas questões por exemplo, uma amamentação que acaba ficando a cargo da mulher, mas é uma grande discussão isso, né? Se a mulher é ou não insubstituível nesse começo. Eu acho que pelo menos uns 3 meses iniciais, insubstituível ela porque se a mãe morre, a criança não necessariamente morre, né? Mas a gente vai ter que elaborar outras coisas. Então, se a gente puder estar perto da criança nesses 3 primeiros meses, eu acho bem legal. É bem válido para ambas, né? Então, assim, aqui no nosso país, o que seria a quarentena? O pós-parto. A quarentena, você fica em casa uns 2 meses até o bebê conseguir tomar as primeiras vacinas, no isolamento social, ninguém te visita, quando visita não olham pra você, você tem que fazer sala, você tem que fazer bolo para receber as pessoas, ninguém cuida, né? É muito totalmente ao contrário, né, do que a gente vai ver aqui das outras culturas em relação à mulher, né, o que a nossa sociedade faz.
E a pandemia trouxe um pouquinho, né, do que às vezes a gente passa, que é essa questão do isolamento. Não precisava, a gente tá até agora no isolamento para sentir isso, né? Olá, seja bem-vinda. Mas eu lembro que eu falei no começo da pandemia, eu falei assim, pois é. Era o que toda mulher, quando pare, passa, isolamento social. Não pode sair, quando sai tem um medo danado. Oi, Alice, boa noite, né? E o quanto é difícil, imagina a gente naquela condição, avalanche hormonal, um monte de questão física, emocional, né? Lidar com tudo isso e ainda sem conseguir ver ninguém, abraçar ninguém. Não tem problema. A gente começou aqui, mas dá pra pegar o bonde andando, certo? Então, gente, como é que tem sido pra vocês essa pandemia, assim, do ponto de vista do isolamento? Eu não sei se vocês trabalham em áreas que vocês não pararam ou tiveram que ficar em casa. Como é que foi esse momento pra vocês? Conta pra mim aqui no chat, rapidinho. Foi de boa? Tirou tempo pra você? Foi estressante? Conta aqui pra mim. Linha de frente. Oi, Leandra. Linha de frente, eu acho que o estresse é diferente, né? É o estresse de estar lá na linha de frente. E vendo o país não ligando pra isso, né? Infelizmente. Mas, então assim, eu trouxe um pouquinho pra vocês hoje, foi bem difícil. Trabalhar remotamente não é fácil, exatamente, né? Então, por isso que o puerpério, por já ser uma questão, uma fase mais isolada, é importante a gente olhe com ele com carinho, principalmente na educação, exatamente, bem difícil. Meu filho pequeno ainda não acabei tirando da escola, mas converso com mães que têm filhos maiores e realmente é muito complicado, né? Vou começar a falar da nossa volta ao mundo pela China. Existe uma prática que eles chamam de Zuwezi, não sei se é assim que fala, que quer dizer a lua de fora, ou mês da incubação. Depois que o bebê nasce, a mãe não sai de casa. O papel da mulher é amamentar o bebê. É a sogra quem supervisiona todas as tarefas de casa, alimentação, preparação de comida. Durante 4 ou 5 semanas, mantém-se a mãe aquecida, isolada e descansada. Olá, Ângela, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre a volta ao mundo do puerpério, como as culturas tratam a mulher no puerpério. E aí, assim, tem uma dieta especial de frango, sopa e grandes quantidades de ovos e leite. Exceto leite, eles evitam qualquer alimento gelado, tá? Em Hong Kong, pés de porco servidos com vinagre e gengibre dizem que são nutritivos para as mães recentes, né? Juntamente com um chá à base de ervas que estimula e alivia a exaustão. Para quem tá no grupo do WhatsApp, eu enviei há 2 dias atrás a receita da sopa do Xue. E Xue significa sangue. É uma sopa de fortalecimento da energia no pós-parto, pra gente ter mais energia no pós-parto. E, gente, essa sopa é surreal o efeito dela. E ela é da cultura tradicional chinesa. Você prepara, que a ideia dela é você tomar entre as refeições no pós-parto. Você toma 21 dias depois de parir, entre o almoço, entre o lanchinho e se precisar na madrugada, à noite, 3 porções. E nas últimas semanas de gestação, que a gente nunca sabe as últimas semanas, né? Se a partir de 38, a partir de 40, mas começar a tomar pelo menos uma vez. Hidratação, exatamente. Pós-parto é muito importante a hidratação por causa da amamentação também, para quem amamenta, né? Hidratação sempre.
E aí essa sopa, no meu caso, como eu caí no conto da carochinha de dar conta de tudo e não precisar de ajuda e achar frescura, que o puerpério era difícil, meu marido, logo depois que eu parei, tinha 2, 3 viagens internacionais a trabalho eu fiquei sem ajuda, sem comida, então a sopa para mim virava a minha refeição principal. Qual a quantidade dessas porções? Uma conchinha, uma concha de feijão, faz aquela porçãozinha e aí você vê, se de repente você está ficando com mais fome, pode botar um pouquinho mais. Mas a concha, até a receita é meio que assim, você pega é tudo um punhado disso, punhado de todos os ingredientes e você faz a sopa. E você pode colocar outras coisas na sopa, além daqueles ingredientes, né? Isso que é legal. Por exemplo, eu amo coentro. Taquei coentro com raiz, que é o lance da questão das... cozinhar com raiz. Oi, Tati, seja bem-vinda. Então, Alice, uma conchinha de feijão, uma concha, uma ou duas, 1,5, não tem muita regra de quantidade assim não, tá? É inclusive uma sopa que ela pode ser tomada por quem perdeu sangue, passou por alguma cirurgia, é muito legal. Então assim, confiem no poder dessa sopa, ela me tirava da terra, porque às vezes era a única refeição que eu tinha, porque minha mãe ficou uns 25 dias em casa, então ela fez um monte, congelou, deixou armazenadinho, e aí eu só tirava, ai, delícia, só tirava da geladeira, ela me ajudou muito. Então, por favor, não façam isso, não deixem de pedir ajuda, não queiram dar conta de tudo, pensem que cuidar de um bebê recém-nascido, depois de parir, já é dar conta de tudo. Todo o resto é o marido, é a rede de apoio que vai cuidar, tá bom? Você se cuida e cuida do bebê, certo? Vamos agora para o norte da Índia. Eles chamam da torrefação da mãe. Ela é mantida aquecida de 10 a 40 dias após o parto. O marido acende o fogo na porta de casa e isso indica que o bebê nasceu. E ele é mantido, o fogo, com mostarda e joio. Imagina, vai me deixar muito congelar. Já deixa congelada, porque lá na hora não dá tempo de fazer. Ou pede para quem for, sogra, amiga, mãe, fazer e já vai deixando congelando mesmo. É essa a ideia, já faz o estocão, né? Além de deixar a mãe aquecida, dizem que esse fogo na porta de casa, ele espantava os maus espíritos, né? E numa região de Punjab, a mãe é alimentada com alimentos super calóricos, que vão aquecer o corpo da mulher, e eles usam muito amêndoas e pistache. É interessante que vocês vão ver que várias culturas falam essa questão do se manter quente. E na hora do parto, é importante, eu não falei na aula que a gente falou sobre parto, mantenham sempre os pezinhos quentes para ajudar na hora do parto. Manter esse quente ajuda muito a gente a relaxar e entrar em trabalho de parto e tudo, tá? Nas regiões litorâneas da Índia, a mãe é alimentada por 12 dias por um prato especial que tem peixe, né? Agora imagina comer 12 dias o mesmo prato. Sei não, essa aí na Índia é meio cruel. O prato tem que ser bem gostoso, imagina. E aí eu pergunto pra vocês, alguém já falou pra vocês, ou pra quem já é mãe aqui, tem alguma receita de família, assim, que falaram que precisa comer no pós-parto? Conta pra mim. Eu só lembro da canjica pra dar leite, né? Eu chamo de mungunzá lá na Bahia. Mas aqui para os paulistas é canjica pra dar leite. Moqueca todo dia. Boa, Adri, gostei. Gostei da ideia, viu? Pode deixar. Exato, a gente inventa, né? Já que não tem, a gente põe o nosso dedinho que a gente quer. Mas alguém tem alguma receita de pós-parto que queria que acontecesse?
cerveja preta para o leite descer. Então, essa daí, olha, essa foi a única coisa que eu não fiz pro leite descer, porque eu odeio cerveja, porque senão eu teria tomado também. Muito legal, né? São coisas que eu acho que talvez a gente vai perdendo, né? Eu tive muito leite, a minha dica é água de coco. Água de coco, hidratação, repõe sais minerais, água de coco é muito bom, né? No sudeste da Ásia, voltando para o mundo, sudeste da Ásia, o confinamento vai de 30 a 40 dias, é chamado de Niobe Nurabi. A mãe recebe os cuidados de uma única parente, numa parte separada da casa, sem contato com o mundo exterior durante o período. Nos 3 primeiros dias, ela dorme numa cama de palha perto de um fogo, olha lá o fogo para manter ela aquecida. E a primeira refeição que ela recebe após o parto é um ovo de galinha pochê com pimenta branca. Né? Nos 10 dias seguintes, ela come arroz quente, sopa de galinha com verduras e ervas. A sopa do chuê tem frango, né? E tem muitas ervas também. A nova mãe não pode fazer nenhuma tarefa nos primeiros 10 dias. E depois só coisas leves, deve evitar o frio e não pode fazer festinha nesse período, né? Período de 30 dias aí. Adoro coentro, moqueca e água de coco. Já vi que terei muito leite. Isso aí, Jaque. Já vai mandando ver. Muito bom. É isso aí. Pensamento positivo. Vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. Indo agora ali para a Austrália aborígene, né? Eles chamam da cerimônia da fumaça. Designa a fortalecer tanto a mãe quanto a criança e ajuda o processo, a produção de leite materno. Engraçado que essa questão de deixar quente, quando eu estava amamentando, eu lembro que toda vez que eu ia tomar banho, deixava a água quente cair bastante no peito, porque o calor aumenta a produção de leite, né? Muito importante dormir quando o bebê dorme. Isso isso é verdade, Ângela. Isso é uma coisa que todo mundo fala. O bebê dormiu, mulher dorme, né? É uma coisa que se fala bastante. Estar bem é bom também, descansar, exatamente. São fundamentais, né? E aí, qual que é a técnica dos australianos? Eles cavam um buraco no chão com uma madeira especial. Eles eles utilizam uma formiga lá que eles colocam para queimar. E aí depois que o fogo apaga, que fica cinzas, a mulher entra, fica em cima desse fogo, recebendo esse vapor, né? Segurando o bebê com um cobertor. E aí se esquenta muito a brasa, ela faz xixi ali, apaga a brasa e sobe o vapor. Depois de uns 20 minutos, ela fica mais 20 minutos sem o bebê. Essa é uma cerimônia noturna que costuma acontecer de 3 a 4 noites. Hoje em dia, não sei se vocês têm ouvido falar da questão da vaporização do útero, né? Nada mais é do que isso que os australianos aborígenes fazem, né? E vindo um pouquinho mais aqui dos indígenas americanos lá em cima, a prática é um tempo de confinamento, onde as mulheres cuidam da mãe e do bebê, mima a mãe, alimentação especial, massagens, zela pelos cuidados pessoais, dá banho, produz vapor de purificação da casa, né, juntamente com isso. Tem o ritual de purificação, que existe 20 dias de confinamento, durante os quais não é permitido a mãe receber os raios de sol. Isso é bem bonito. No dia 10, do 19º dia, é preparada uma festa e o bebê é esfregado nas cinzas. O pai anuncia o nascimento, né? Anuncia o sol, quando o sol, né, nasce. E quando os raios do sol tocam a pele do bebê, pela primeira vez a avó da tribo escolhe o nome. A mãe, né, depois dessa cerimônia, vai para a cabana de suor para completar a purificação. Lindo, né, gente? Eu adoro essas
histórias e culturas diferentes, é muito rico. E na tradição da tribo San Juan Paiute, a mãe, quanto o marido, recebe proibições. Olha, a primeira que fala sobre o pai, oi pai, né? Existe o segundo ali, não é só a mãe, né? Nos 30 primeiros dias, não pode comer nenhum tipo de carne, precisa evitar água fria. Eles devem tocar seu cabelo e o rosto com apenas um graveto, não pode se tocar. Ao final dos 30 dias, os pais banham-se com água fria, aparam as pontas do cabelo e pintam os rostos com ocre vermelho. Ai, muito lindo, né, gente? Lindo mesmo. Perdemos essa vivência e comunidade no mundo moderno, infelizmente, de mulheres ajudando mulheres, quase que uma criação coletiva. Precisamos recriar e recuperar essa rede de apoio. Exatamente, é muito importante isso, porque são esses conhecimentos que a gente vai perdendo, né? A gente não tem esse movimento de uma amiga, tirando a questão da pandemia, que a gente não pode ir para nenhum lugar, mas pensando antes e como vai ser depois, não existe pelo menos aqui no Brasil, a cultura no Brasil não, nos grandes centros urbanos, de ir lá ajudar, né? Vai para visitar o bebê, vai dar aquela festa e vai embora, né? Não de cuidar da bebê, é muito importante. Isso é uma das coisas que eu tento trazer aqui, né? Juntas somos mais fortes, é muito importante, faz uma diferença absurda e custa muito pouco, né? Os grupos de WhatsApp às vezes ajudam, são bem legais para fazer essa troca, mas realmente a gente perdeu muito, né? E aí quando a gente pensa, mas a maioria dessas culturas, né, parece viverem mais em meio à natureza, como é que eu vou fazer isso no meio do meu apartamento? Vou acender uma fogueira na frente da porta? Eu acho que a gente pode pensar, adaptar as coisas, né? Olha que lindo a gente pensar numa luzinha especial que queira dizer que ali nasceu um bebê, né? A gente substituiu a ideia da fogueira, a gente mantém a mulher quentinha de outros jeitos, a gente pode ir adaptando isso, né? E eu acho que essa vivência, né, como a Leandreotti falou, esses ritos, né, acabam sendo que passou malemar pro casamento, chá de bebê, batizado, mas tem a questão religiosa também, mas seria uma coisa legal de resgatar. Eu tenho algumas ideias pro futuro aí da gente fazer isso. Larissa, oi Lari, a foto aqui é de longe, eu lembrava do sobrenome, mas não lembrava o nome, certo? E aí eu fiquei, quando eu peguei esses dados, eu falei assim, mas será que esse cara que escreveu realmente, né, era assim mesmo? Tem uma amiga chinesa e eu perguntei pra ela como é que era o Zhu Yezi, o ritual, e ela falou que lá se fazem rigorosamente. Como ela mora nos Estados Unidos, ela teve que adaptar, ela teve filhinha recente, e ela fez. Então, assim, cabe a nós, né, fazer com que isso permaneça, né? Se a gente não tiver conversar, daqui a gente pode sentar, fazer no grupo do WhatsApp, conversar e ver, e de repente começar um movimento, né, para as mulheres se voltarem, se ajudarem. Eu acho que já tendo um movimento desse, muito de sororidade, né, mas precisa de mais e mais e mais e mais, né? E aí eu queria saber, assim, acho que eu já perguntei, né, se vocês sabem de algum ritual, assim, não que vocês tenham feito, ou que alguma avó que você tenha ouvido que a sua família fazia. Vocês sabem de algum tipo de prática, assim? Na sua família, fora dela? Aquelas que pegam a caneca do filho pra tomar chá. Alguém lembra aí de algum ritual, assim? Ritual não no sentido de religioso, mas
do rito de passagem. Eu fiz um evento, não é um evento, um ritual de bênção do caminho, que é porque o chá de bebê antigamente era entre as mulheres e era feito isso, né? O preparo da mulher para o pós-parto. Gente, foi uma coisa muito linda. Chamam também de chá de bênção, né? Então, assim, foram algumas mulheres escolhidas a dedo por mim, amigas mais próximas, e aí cada uma contou como foi seu pós-parto. Algumas não tinham filhos, umas se emocionaram. Tem um ritual de lavar o pé na ideia de abençoar aquela mulher que vai parir, né? É muito lindo. Depois eu vou trazer para vocês perceberem isso. Eu acho que poderia ser uma coisa de resgatar, né? Que aí essa mulher, essa energia já fica ali com a gestante. Hoje tem algumas parteiras e doulas fazendo, eles chamam ritual de fechamento do pós-parto, que é uma série de massagens. Tem aquela questão da tenda de calor para a mulher. Eles fazem as amarrações com tecido no corpo da mulher, porque a ideia deles é que, assim, o corpo da mulher, ela se abriu para o bebê nascer, tanto física quanto emocionalmente, e isso precisa fazer um retorno. E aí essas práticas facilitariam isso, né? A Thaís, que foi a minha doula, ela chama de cura após o nascimento. E na época eu não fiz porque a clínica não permitia, mas tô pensando em fazer. Depois eu conto pra vocês se eu fizer mesmo. E aí conto detalhes. É uma técnica mexicana, certo? Tudo bem aí? Vamos agora fazer um exercício prático com vocês. Eu vou fazer aqui adaptado. Dá pra enxergar? Dá, né? Então, o seguinte, gente. Vamos fazer uma mandala da maternidade. Vou fazer um círculo. Nesse círculo, eu vou fazer alguns 8 espaços. E para cada espaço desse, é uma característica do pós-parto, certo? Então, assim, aqui, amamentação. Escrever maior, né? Amamentação. Aqui vai estar saindo ao contrário para vocês, mas quem quiser depois eu mando no WhatsApp. Que esse exercício, o que é? Eu vou colocar todas as características aqui, né? Do puerpério. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui, crença limitante. Rede de apoio. Emoções, como é que a gente lida com as emoções. Nutrição. Que estado nutricional a gente tem, porque amanhã eu vou falar, amanhã na próxima aula eu vou falar sobre essa questão nutricional, que um médico australiano fala muito sobre isso. Olá! Você falou o nome ontem pra mim, mas eu esqueci. Boter máquina. Fala de novo, por favor. Autocuidado. Sono, recuperação física, certo? Então aqui estariam as nossas principais pontos que a gente precisaria olhar para o puerpério. E aí você estaria aqui no centro. Você. E aí, pensando em cada um desses pontos, você aí pense em dar uma nota de 1 a 10 de como você acha que está a sua preparação em relação a cada um desses. Então, assim, vou dar um exemplo para facilitar.
Aqui, crença limitante. Sabe aquelas frases de, eu não consigo, não é pra mim. Eu dormi ontem aqui na Alemanha, já são 1h35 da manhã. Tem a ver com... Oi, Cláudio. Seja bem-vindo, temos um homem, que bom. Eu deixei gravado se você quiser assistir. Uau, 1h da manhã. Seja bem-vindo. Tem a ver com a aula de ontem. Ontem a gente falou sobre o pós-parto, o corpo depois do parto. Hoje a gente está fazendo aqui, falou um pouco sobre o puerpério do mundo e voltou agora para o puerpério da mulher, né? Provavelmente da sua esposa ou companheira, que vai passar por isso. É muito importante você anotar isso e depois passar para ela, certo? E aí você está aqui no centro. Então você vai dar nota de 1 a 10. Quanto mais você se achar preparada, mais você vai estar distante do centro, porque você vai estar vendo todo. E vendo todo é mais fácil da gente lidar com as questões. Então assim, eu não consigo, eu queria um parto normal, mas não sei, vou deixar, na hora o médico vê, né? Mas eu acho que eu não consigo, né? Se você, por exemplo, não se identificou com nenhuma dessas frases que eu falei, que é assim, a questão da crença limitante, que tem outras, né? Eu não sou capaz, não, minha mãe não conseguiu ter normal, eu também não vou conseguir. Isso é uma crença limitante, né? O pensamento da gente tem força, né? Quando a gente sente esse pensamento. Então é importante a gente prestar atenção nisso que a gente pensa. Então assim, se alguma dessas frases que eu falei fez sentido pra você, de vez em quando eu penso assim, então você já pode pensar aqui no 6, né? Eu penso isso o tempo todo, pra mim é muito difícil, eu tenho que me convencer sempre que eu posso fazer alguma coisa. E aí você pode dar uma nota menor. E aí, conforme você vai dando as notas, isso vocês podem fazer aí, onde vocês estiverem, vocês vão ver o que vocês precisam se preparar mais, olhar com mais carinho, né, para isso. Então, quem quiser, me manda lá uma mensagem no direct para eu enviar para vocês. E isso vem de uma ideia. Tem um livro que chama Inteligência Positiva, do Cesar Chamini, que ele traz a ideia de que existem os principais pensamentos, pensamento do sábio, pensamento do crítico. E ele criou um coeficiente positivo, que quer dizer o quanto você pensa positivo a seu favor, como você elabora esse pensamento e quanto isso te beneficia, né? No final da aula eu vou deixar o link lá no grupo. Quem não estiver no grupo do WhatsApp, quiser receber o material, na minha bio tem um link inscrição de alunas, é só clicar lá, entra no grupo que eu vou enviar no final da aula. Então assim, tem um link para vocês fazerem o teste de coeficiente positivo e o teste de sabotadores. Porque a gente tem os nossos sabotadores internos, né? Que talvez às vezes lá dos ancestrais que a gente não conseguiu ainda curar. E a partir do momento que a gente entende como funciona, por exemplo, tem vários tipos de sabotadores, a gente consegue olhar para isso e tendo isso em mente, na hora que a gente pensar de uma forma, né, que é o sabotador pensando, a gente vai conseguir agir, né? Na mentoria, a gente vai ter tempo de analisar cada resultado e isso, escolher a melhor estratégia para você lidar com isso, tá bom? Tá certo, meus amores? Deu tudo certo aí? Deu para entender a questão disso aqui? Não sei se tá dando para enxergar, vocês enxergam ao contrário, né? Mas isso, gente, é legal porque isso serve para a vida de vocês, não só para gestação, tá? Isso serve para tudo. Então, de repente, você pode fazer isso da questão da sua vida profissional, da sua vida pessoal, e aí você consegue enxergar. Obrigada, Adri. Dá para vocês enxergarem mais ou menos aonde vocês querem chegar, né?
E alguém daqui já conhecia esse autor da inteligência positiva? Já fez esses testes? Responde aqui pra mim no chat, por favor. É importante vocês saberem, assim, que na hora que vocês fizerem o teste, pensem das emoções que vocês tiveram no dia anterior, né? Então, se por acaso, assim, no dia anterior você teve um dia muito difícil, perdeu alguém, brigou, não vai ser um dia que talvez você transpareça o que realmente se passa, vai ser um dia mais difícil. Então, espera passar um dia mais ou menos normal para vocês fazerem um teste, tá bom? E aí eu queria deixar 3 tarefinhas para vocês amanhã. Já fiz uma mandala parecida, mas para outras questões, me ajudou bastante. Exato, Adri, é verdade. Ajuda muito porque a gente consegue, às vezes os pensamentos ficam na cabeça e é difícil de organizar quando a gente leva para o papel, né? Nesse formato de círculo que a gente vê e uma coisa tá ligada à outra, ajuda bastante. E aí a tarefa para amanhã é você perguntar para sua avó, para sua mãe, para sua tia, alguma tradição da família ou alguma coisa que ela tenha feito no pós-parto dela, porque às vezes ela fez e nem sabe que seria uma tradição, tá? Seria legal vocês conversarem sobre isso e fazer os 2 testes. Fazer o teste do coeficiente positivo e o teste dos sabotadores. Para quê? Eles vão ser úteis porque ao identificar o sabotador que você tem, a gente pode jogar ele lá para frente no puerpério e de alguma forma elaborar alguma coisa que precisa elaborar. Por exemplo, as mulheres que são perfeccionistas têm mais chances, tem um estudo sobre isso, a chance delas sofrerem mais ansiedade, terem um caso de depressão pós-parto é muito grande, porque ela já tem aquela tem que ser assim. E no pós-parto, no parto, é um grande não controle das coisas, né? Então, é importante a gente olhar para como a gente lida com as coisas, para que na hora que acontecerem algumas frustrações, os nossos próprios lutos do puerpério, a gente lide melhor, né? Aqui na mandala seria essa emoção que eu falei, como a gente lida com isso, certo? Vou mandar esses testes no grupo do WhatsApp para vocês. A palavra-chave de hoje é puerpério, então assim, o brinde é um PDF sobre desmame, tá? Para quem quiser. No começo da aula eu até falei, porque assim, amamentar é muito bom, é maravilhoso, é difícil, pode ser desafiador, é cansativo, é um trabalho árduo, mas é gostoso também. Só que chega uma hora que a gente quer desmamar, né? Eu acho que a amamentação tem que ser boa enquanto tá boa para os 2 lados. E aí esse material ajuda bastante a pensar essa questão do desmame para vocês. E aí quem quiser concorrer com esse PDF, vai lá no meu Instagram, envia a palavra puerpério que amanhã eu faço o sorteio nos stories, tá bom? E amanhã eu vou falar sobre os 3 pilares do puerpério e vou trazer uma ferramenta e dicas para cada um deles, tá? Para vocês pegarem um caderninho e anotarem, para que vocês possam passar por esse momento de forma mais leve, mantendo a saúde mental. Alguém que estava aqui ontem fez o teste de ansiedade? Quem estava aqui ontem ainda está? Fez o teste de ansiedade? Para quem não estava aqui ontem, eu mandei um teste de ansiedade perinatal, né? Para caso alguém sentisse a necessidade de fazer. Certo, gente? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Essas culturas
trouxeram algum insight para vocês. Sim, não, talvez? Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de todas e do Cláudio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Amanhã, às 9, a gente volta com os 3 pilares do puerpério e ferramentas práticas para você aplicar no seu puerpério. Um beijo, boa noite e muito obrigada. Tchau!